Olá pessoal, Daiana Souza aqui. Hoje eu quero trazer para vocês o vídeo das inspirações do mês. Mês passado foi junho e eu vou trazer para vocês o que me inspirou, séries que eu assisti, livros que eu li, para poder inspirar vocês também. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu curtir aqui para mim, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com alguém que você ama e bora lá para as inspirações do mês de junho. Bom, gente, uma série que me inspirou muito nesse mês foi o Minimalismo. Tem no Netflix. E o que é o minimalismo? É um movimento onde as pessoas buscam ter menos coisas, viver em casas menores, consumir menos, né? Totalmente na contramão do que a gente vê hoje em dia, que é cada vez consumir mais. E é muito legal porque conta sobre esse ciclo vicioso que a gente entra, né? Nessa busca desenfreada por mais, a gente fica querendo comprar mais. Por quê? Para trazer a felicidade. A gente fica achando que ter mais coisas vai fazer a gente mais feliz, vai fazer a gente se sentir bem. Só que não. E a gente fica tentando preencher esse vazio que a gente sente com coisas, comprando, vivendo de salário em salário, né? E para ter mais coisas a gente precisa ter mais dinheiro. Para ter mais dinheiro a gente precisa trabalhar mais. E aí a gente fica trabalhando cada vez mais e tem menos tempo para as coisas que a gente gosta. E é muito interessante porque ele fala assim que quando a gente tem muita coisa, a gente acaba perdendo a ideia, né, do que é importante pra gente, né? Do que é essencial na sua vida. E aí a gente fica sem saber. E aí fica aquele vazio. Então vira um ciclo vicioso mesmo. Você tá com aquele vazio, você quer preencher aquele vazio, você acha que é comprando coisas que você vai preencher, mas não. E aí você não consegue preencher esse vazio com aquilo que é importante para você, porque você não tem tempo, porque você está trabalhando para você comprar mais coisas. Enfim, é muito interessante e é um alerta para a gente sair desse ciclo vicioso e para a gente buscar o que? O nosso centro, o nosso essencial, aquilo que é importante pra gente, aquilo que faz a gente feliz de verdade, e não são as coisas, né? Então eu recomendo muito que vocês assistam esse documentário. E esse documentário me lembrou de uma viagem que eu fiz em Paraty, Trindade. Eu fiz uma travessia entre Laranjeiras e Ponta Negra. E eu fui totalmente desprendida de tudo. Eu fui com uma mochilinha só com a roupa do corpo e uma muda de roupa. E eu não sabia onde eu ia ficar, não sabia, não tinha reservado nada, porque lá, nem lembro se tinha na internet na época. Porque era uma comunidade de pescadores, bem simples, né? E eu fui com a cara na coragem. Falei, quando eu chegar lá eu vou ver o que tem pra fazer, se eu consigo acampar, dormir num camping lá. Enfim, no meio do caminho eu encontrei um senhor chamado Lopal, muito simpático. E ele conversando comigo, falou que ele tinha uma casa lá em Ponta Negra e que ele fazia couchsurfing. Já tem um tempo, né, que eu fiz essa viagem e o couchsurfing já era famoso, mas não tanto quanto agora. Eu nunca tinha feito, né, couchsurfing, mas já ouvi falar que é você dormir no sofá de alguém, né, surfando no sofá. Não necessariamente no sofá, pode ser no quarto, mas assim, o nome quer dizer isso, né. E aí eu me interessei, mas falei, tá bom, quando eu chegar lá eu vejo. E eu fui pra lá, me informei, cheguei, tinha um camping lá, mas logo apareceu esse Lopal e eu perguntei, né, pra quem antes dele aparecer, eu tinha perguntado se ele era de confiança e tal, o pessoal falou bem dele, e aí fui lá pra casa dele. A gente subiu um morro assim, porque lá é bem rústico, né, a vila, e eu fui com ele acompanhando, ele era um pouquinho longe, tinha que fazer uma trilha pra chegar lá, mas quando eu cheguei lá, gente, era uma casa toda bonitinha, que ele mesmo construiu. Tudo simples, mas tudo funcional, sabe? A cozinha dele tinha espaço para cada utensílio, cada coisa, eu senti que cada coisa tinha uma função. Nada ali tava sobrando na casa dele. E eu achei muito interessante, assim, eu fiquei, caramba, como é que deve ser morar aqui, no meio da natureza, né? Ele não tinha supermercado perto, mas ele tinha uma horta, ele ia lá e pegava a fruta que ele queria, a verdura que ele queria. Ele não tinha padaria para comprar o pão, mas no dia seguinte ele fez um pão de frigideira, porque ele tinha bastante farinha, tipos de farinhas, e ele fez um pão de frigideira pra gente levar na trilha para uma cachoeira, e que foi um dos pães mais gostosos que eu já comi na vida. Ele não tinha rádio, televisão, mas gente, ele tinha o barulhinho da chuva, dos pássaros de manhã, coisa mais maravilhosa. Eu fiquei encantada com a casa dele.
dele, e eu fiquei pensando muito nisso, né? Na época eu ainda não tinha assistido esse filme, esse seriado Minimalismo, mas o minimalismo me lembrou muito da Casa do Lopal. E eu fiquei pensando como a gente precisa de tão pouco para ser feliz. Ele abandonou uma vida tradicional com muito e foi viver a vida que era essencial para ele, a vida que ele gosta, a vida que faz bem para ele, que é ali no meio da natureza, que é ter a terra para ele plantar, que é ter aquela maravilha. Gente, naquele dia tinha chovido. Então pensa em como foi gostoso estar ali sentindo o cheirinho da terra molhada, sentindo o frescor da chuva, ouvindo o barulho. Foi maravilhoso, gente. E hoje eu entendo. Antigamente eu não entendia muito que as pessoas largavam tudo e iam para o meio do mato. Hoje eu entendo, porque se aquilo é essencial para ele, se aquilo faz ele feliz, ele não precisa de mais nada. Ele pode ter uma vida ali muito mais simples. Ele não precisa de ter muita coisa. E é isso que o minimalismo traz, sabe? Não vou dizer para você que você vai se tornar um minimalista, mas só de você ter consciência no seu consumo, você consumir menos, já dá aquele clique, sabe? Você vai comprar alguma coisa, você vai pensar antes, vai falar, isso é importante pra mim? Isso realmente tem um propósito? Ou eu tô comprando pra preencher um vazio que eu tô sentindo? A falta, às vezes, que não é essa coisa que vai me trazer isso que eu tô precisando. Às vezes é uma conversa com alguém, é uma conexão que você tá precisando com um amigo, com um familiar, uma conexão com você mesmo, de você ir pra natureza, de você fazer coisas ao invés de ter coisas, sabe? Eu sinto que se a gente fizesse mais coisas que fazem bem pra gente, que a maioria não custa nem dinheiro. Você pode sair para dar uma volta, para caminhar, para nadar na praia, dar um mergulho. E são coisas que são grátis e vão te fazer muito bem, muito melhor do que uma coisa. Então acho que a principal ideia que o minimalismo me trouxe, me abriu os olhos, foi para esse consumismo desenfreado. Opa, vamos parar de ficar comprando coisas, vamos investir melhor o nosso dinheiro, né? Eu gosto de investir meu dinheiro em experiências. Experiências não tem preço, gente, e ficam guardadas no fundo do nosso coração, da nossa memória para sempre. Então, minimalismo, assistam. Eu tenho certeza que vai abrir o horizonte, abrir a mente de vocês para esse tipo de hábito, né? Que é consumir menos. Outra coisa que me inspirou muito esse mês foi esse livro aqui, ó, Pausa. O poder transformador de reservar um tempo para si mesmo. Gente, esse livro é muito bom. Ele fala sobre a importância de você fazer pausas na sua vida, para você olhar para dentro, para você entender o que está acontecendo com você, para você saber o que você quer daqui para frente. E essas pausas, elas não necessariamente são aquelas pausas longas, né? Pode ser, mas não necessariamente. Porque a gente fica achando que pra gente fazer uma pausa, a gente tem que ter muito tempo, muito dinheiro para tirar aquele ano sabático, né, viajar o mundo. E não, ela até dá dicas de planejamento para você fazer essa pausa longa, mas que você não precisa fazer esse tipo de pausa. Existem outros tipos de pausa que você pode fazer agora mesmo, como por exemplo, uma pausa de 10 segundos para você respirar fundo. Só de você fazer isso, essa respiração funda, você já está se conectando com você mesmo. O livro te dá vários exemplos de pausas que vão desde essa pausa que eu falei, de uma respiração, até uma pausa mais prolongada, de 3 meses, 6 meses, 1 ano. E é muito bacana porque ela vai te dando dicas do que fazer nessa pausa, como é que você pode, né, se conectar mais com a sua essência, porque esse é o principal objetivo da pausa. A gente vive nessa correria, né, nessa busca desenfreada por trabalhar, por comprar coisas, como eu falei lá no minimalismo, e a gente esquece de dar essa pausa na gente, de parar um pouco, ouvir o que você está sentindo, né, sentir as sensações do seu corpo, saber o que elas querem te dizer, você ter um tempo para você escrever, para você ler, para você se desenvolver como pessoa, para você ouvir a sua voz interior, ouvir o que está se passando dentro de você e planejar a sua vida, o que você quer daqui para frente. Se de repente, né, você não está feliz no trabalho, você planejar como é que você quer o seu trabalho ideal, no que você seria mais feliz fazendo, né? E é muito bacana, gente, porque as pausas, elas vão desde pausas rápidas, como uma respiração, a pausas de uma tarde que você sai para caminhar, pausas de um dia ou de um final de semana que você vai reenergizar, vai para algum lugar, ou que você fique em casa mesmo.
Eu mesma fiz essa pausa em casa. Foi num carnaval onde eu fiquei em casa com a minha filha e eu queria ficar mais presente pra ela, porque ela tava com a perna engessada e eu falei, eu não quero que meu celular fique me atrapalhando. E eu fiz um detox digital durante o carnaval. E, gente, foi uma pausa sensacional. Eu voltei a me conectar com ela de uma forma muito especial. Vivi o presente, sabe? Porque o celular, ele tira muito a gente da presença, né? Eu gravei um vídeo sobre isso, sobre detox digital. Dei até algumas dicas de como você pode fazer o seu detox. Recomendo que vocês assistam depois desse vídeo. E, gente, a pausa é isso, é você tirar o tempo pra você. Pode ser pausas diárias, todo dia, eu até recomendo, né, que sejam feitas diariamente. Você separar o milagre da manhã é uma pausa desse tipo. Também tem vídeo aqui no canal sobre o milagre da manhã, que é você separar ali 1 hora, 30 minutos do tempo que você tiver de manhã cedo pra você, que é esse tempo que você se reconecta com você mesmo, que você coloca intenção no seu dia, como que você quer que seu dia seja, o que você quer fazer, como você quer se sentir. Gente, a pausa, ela é essencial. Esse livro, ele me abriu muitos olhos para outros tipos de pausa. Recomendo então a leitura, gente. Pausa, o poder transformador de reservar um tempo para si mesmo. Realmente é transformador. Antigamente eu viajava muito porque eu sentia essa necessidade dessa pausa. E eu viajava muito para lugares de natureza, então eu adorava caminhar, fazer trilhas longas, porque eu me obrigava a ter esse momento comigo. Era uma pausa. Ali eu não sabia ainda definir com palavras o que eu estava fazendo, mas era isso que o meu corpo pedia, minha mente pedia, uma pausa, um tempo para eu olhar para mim, para eu cuidar de mim, né, gente? Isso é autocuidado. Bom, gente, essas foram as inspirações do mês de junho, a série Minimalismo do Netflix e o livro Pausa. Vou deixar aqui o link na descrição. Também tem o link aqui do Spotify, tem todo o meu conteúdo disponível para vocês em podcast, para vocês ouvirem enquanto lavam uma louça, enquanto estão no trânsito, enfim. Também quero te convidar a se inscrever na minha lista VIP, onde eu posso mandar para vocês conteúdos exclusivos por e-mail. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, compartilha com alguém que você ama e se inscreve aqui no canal, porque assim eu posso te mandar as inspirações do próximo mês. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.